noite a todos. Boa noite. Pretendo gravar e amanhã colocar lá na nossa página, na verdade no YouTube, né? Mas eu coloco na página também, para que a gente possa mandar para os amigos, assistir de novo, né? Muito bem. Como vocês estão? Hoje fez um dia adorável nessa adorável cidade, né? Olharam para cima, era um céu assim, maravilhoso, né? O céu de Botucatu é um presente. Mas muito bem. Hoje, eu escolhi, né? Fiquei pensando num tema que nos confortasse, nos explicasse, nos adiantasse nessa caminhada. E para isso, então, eu encontrei, que já está escrito ali, o perdão. Né? Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Parece que é tão simples, né? Toda hora a gente está, ai, me perdoe, né? Me perdoe. E as pessoas, tudo bem, né? Mas hoje nós vamos falar realmente sobre isso. O quanto que envolve de dificuldades a gente falar que perdoa alguém de verdade, para valer, né? Não da boca para fora e dali a pouco tá lá dentro, né? Aquela coisa tão angustiante. E eu achei legal por esse pedacinho, porque quando a gente fala de perdão, lá no Evangelho tem essa passagem, né? Que Pedro, né? Chega para Jesus e diz, mas Jesus tem que perdoar 7 vezes. Jesus falou, imagine, né? Deve ter dito assim, imagina, Pedro, não é 7 não. Aí Pedro deve ter por um segundo falado, ainda bem, né? 70 vezes 7. Na verdade, ele não queria que a gente atrelasse ao número, né? Esses 490, né? Na verdade, isso quer dizer que a gente deve perdoar infinitamente. Infinitamente, né? Falando assim, parece bastante simples, mas o perdão envolve questões como orgulho, egoísmo, né? Julgamentos. E aí a coisa complica, meu amigo. A coisa fica muito difícil e no geral. Mas comecemos então, né? Vamos hoje refletir sobre o perdão. E para isso, eu os convido, né, a todos os corações aqui, a partilhar o pão do Evangelho junto comigo, né? O pão da fraternidade que a gente encontra no Evangelho de Jesus. Quando a gente fala partilhar o pão, a gente logo é remetido àquela situação que Jesus corta os pães, né? Tinha muita gente, pouca comida, e ele consegue distribuir para todos, né? E aí eu penso na minha casa e falei, mas quantas pessoas também se assemelham a Jesus, né, e repartem, né, a sua paciência, a sua boa vontade, a sua disposição, né, as suas horas. Uma casa espírita como essa tem pessoas que repartem suas horas. O Eduardo acabou de falar, né, convidando alguns para virem ao sábado aí, né, compartilhar as suas horas de descanso e tal, mas as pessoas entendem que este é o caminho, compartilhar, né? Compartilhar esse pão da fraternidade, que é o que nos leva para o caminho do entendimento também, né? Bom, eu tinha uma historinha para contar aqui, mas como a gente sempre briga com o tempo, se sobrar tempo no final, eu contarei para vocês que uma amiga, uma conhecida, né, de São Manuel, ela foi para a África e ela relatou que lá ela viu o milagre dos pães acontecer. Eu vou abreviar. Ela sempre vai, ela chegou a me dizer que ela mora em São Manuel, mas a casa dela é lá na África, né? Porque ela ama esse trabalho, ela vai, fica nas comunidades, ajuda, lá eles costuram, ensinam as mães a cozinhar, a ter hábitos de higiene e tudo mais. E quando chega, ensina as crianças, né? De manhã ela põe pães na mochila, ela coloca pães na mochila e sai caminhando, e entra numa aldeia, entra em outra, não fala o dialeto deles, mas ela tem o dialeto do amor, consegue se fazer entender. E ela disse que um dia ela encheu a mochila e saiu, e de repente ela foi distribuindo aqui lá, né, os pães, e ela deu uma olhada, só tinha 2 pães, e vem 2 molequinhos, né? Ela falou, não é conta, para eu dar os pães. Quando ela acabou de entregar os pães, apareceram mais 11. Teve gente que estava comigo, teve gente daqui que estava comigo nesse seminário onde essa história foi contada, eu não me lembro quem, talvez você, não sei, tem até fotos. Aí, bom, apareceram 11 crianças. Ela falou, meu Deus, agora já era. E aí ela nos relatou, eu vi o milagre dos pães acontecer, porque os que tinham ganhado passaram a dividir, é para chorar, né? No dia eu chorei, eu não consegui falar com ela. Eu fiquei numa emoção tão grande, porque cada um que ganhava um pedacinho dividia com o outro que não tinha.
e todo mundo comeu. Numa comunidade onde a briga pela comida é a maior das brigas diárias, né? Então isso é o compartilhar, né? É compartilhar integralmente, e isso que a gente precisa aprender a fazer durante todas as horas do nosso dia. Compartilhar as coisas boas, os bons momentos, né? As lições que a gente aprende, o que a gente ouve aqui, replicar lá fora e tentar fazer, né, dessa lição do Cristo algo eterno para nós também. Bom, que possamos através desse calor fraterno, porque quando a gente fala isso, eu vi algumas pessoas se emocionarem, acontece um calor dentro do coração da gente, né? O coração da gente fica quentinho. Então, através desse calor fraterno, acreditar que existem grandes forças que regem essa nossa terra. Eu já disse aqui uma vez, quando eu falei de Maria Madalena, que Jesus fala para Maria Madalena assim: Maria, quem segura o mundo não são os poderosos. Lembram disso? Não são os ricos. Quem são? As mães, o amor das mães. E hoje eu incluo aqui que o que segura o mundo, né, o que nos dirige, o que nos sustenta, são 3 grandes forças. Aí agora, gente, estamos de negocinho novo. A força do amor, do bem e do perdão. Não adianta o povo do contra falar que, imagina, né? O bem já acabou, o mal que insiste, todo mundo é ruim. Não é verdade, né? A gente vê pessoas aí anônimas, né? Trabalhando incansavelmente pelo bem, que todos nós conhecemos pelo menos meia dúzia. Está enganado? Não, né? Não. Então, as forças que regem o planeta é o amor, né? A gente precisa disso. Quando a gente não está amando, a gente tem que entrar dentro da gente e falar: ei, o que está acontecendo? Né? Por que outro sentimento tomou espaço aqui dentro? Esse amor, né? Amor pelo outro, amor por todos os reinos, digamos assim, pelas plantas, pelos animais, o respeito que devemos ter, né? Por essa criação divina. E o perdão, que é o que nós vamos falar hoje, né? Então, o perdão, nós temos muita necessidade de apreender, que é colocar dentro do nosso coração e falar: peraí, é isso que é o perdão, é isso que eu tenho que exercitar, né? Porque ele é uma grande força. Na medida que ela é uma grande força, que precisa, que é necessária, ela também, vamos dizer assim, é bastante esquecida, né? Porque, não sei vocês, mas nunca a gente vai num lugar e bate um papo assim, a gente conversa sobre receitas, né? Sobre uma roupinha bonitinha que a gente viu não sei aonde, mas ninguém fica falando assim: ai gente, vou falar do perdão hoje, perdoei 2 pessoas. Ninguém fala, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, como o perdão é algo muito difícil, a gente encosta no lugar, a gente deixa num cantinho e faz de conta que não está acontecendo nada, né? E na verdade a gente tem que encarar de frente, falar: peraí, o que eu tenho que fazer, né? É um elemento essencial para a nossa convivência. Cada um de vocês lembre do lar de vocês, as mães aqui. Se a gente não perdoar todos os dias, 24 horas por dia, o lar não existe, vira um campo de guerra, né? Maridos, filhos, parentes que moram juntos, né? Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento, a esperar a hora certa para falar, a entender, a sorrir diante de uma adversidade, né? Uma amiga falou, um amigo na verdade, falou para mim: nossa, do jeito que você está falando, eu tenho que ser tonto, né? Tenho que ficar perdoando todo mundo. Pelo contrário, né? Só os espertos conseguem. Só os espertos, os muito valentes, os corajosos é que conseguem lidar com o perdão e deixar isso claro, né? Se a gente levar de qualquer jeito, né? Se a gente tiver um pouco de medo, a gente não perdoa mesmo, né? Bom, e aí quando a gente entende essa importância, a gente percebe também, né? Por que Jesus insistia tanto no esclarecimento desse tema, que tornaria a nossa convivência na Terra mais suave, absolutamente certo. Se não todos, parte de vocês que trabalham, tem alguma coisa lá no trabalho, porque nunca é 100%. Ou o chefe, ou algum colega, ou não sei o quê, né? Alguém outro dia falou para mim: eu adoro vir aqui, aonde ela faz alguma coisa. Mas olha o que fulano faz comigo, né? Estava tirando todo o brilho, toda a doçura, toda a coisa boa que era ela ir naquele lugar que ela adorava, né? Então vai existir para todos nós esses momentos difíceis que a gente precisa saber lidar com eles para poder pular e passar e conviver bacana, né?
Bom, uma coisa também é certa, né? Não adianta a gente pensar em determinados momentos da nossa vida, Ave Maria, como eu queria morar sozinho, né? Ai, que delícia, quero morar sem ninguém me importunando, né? Não dá. A gente precisa da convivência para evoluir. Nenhum de nós vai evoluir se subir em cima lá do monte, qualquer monte, bem alto, e fica lá sozinho, né? Fazendo a própria comida, sem conversar com ninguém para não errar. Não dá. A gente precisa dessa inter-relação. Aí a inter-relação com aquele mais difícil, com o mais fácil, o amoroso com aquele que não é tão amoroso, e assim por diante, né? Olha, pela ausência do perdão, acontecem coisas gravíssimas na Terra. Por que será que existem tantas guerras, né? E os crimes? E as maledicências? E o falar mal, né? A falta de assunto, né? Se todo mundo lesse, né? Não tinha tempo para falar mal dos outros, né? Mais ou menos isso é que a gente estava falando sobre livros agora. E aí é o seguinte, atrás de grandes tragédias, é muito, quase 100% provável que existiu uma falta de perdão. Numa situação, né? Que foi ficando tão difícil que acabou em tragédia. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Se a gente começa a entrar numa situação dessa, precisa saber a hora de quebrar esse círculo lá fora, né? Bom, então aqui está dizendo que na Terra existem infinitas histórias de ódio, vingança, de agressividade, que vão se eternizando pela ausência do perdão, vão ficando cada vez maiores. E vai sempre existir uma vítima e um agressor. Qualquer livro de romance espírita que a gente leia tem um caso incrível lá, que alguém foi ofendido e se o outro, vamos supor, alguém roubou alguém, na outra vida o roubado vem e rouba daquele lá, e se não toma-se uma decisão, fica encarnações e encarnações, encarnações naquele vai e vem. Eu falei um roubo, mas pode ser coisas terríveis, né? Mortes, vinganças, assassinatos, né? Então existe isso, né? Até que uma das partes entende que ela precisa pegar o caminho do perdão, que é o caminho da salvação, que ela precisa viver em paz, né? Então, acreditem ou não, existem espíritos aí que rolam 5, 6, 8, 10 encarnações por conta de algo que a princípio era pequeno, não era nada, e de repente passa a ser algo grandioso, né? Que ficou naquela situação tão terrível, que eles esquecem o que vieram fazer na Terra, porque cada um de nós tem um objetivo aqui, veio para alguma coisa. Mas quando você se envolve com um tema desses, você passa a vibrar no tema, passa a vibrar na vingança e deixa de lado aquilo que você veio fazer. Olha que terrível. Aí o que acontece? A gente volta para a espiritualidade pior do que quando chegou aqui. A gente chegou com uma proposta, não fez a proposta e ainda acumulou outras coisas. Olha o perigo, olha o risco. Perdoar, na verdade, é trazer para a nossa mão a administração da nossa vida. É sair disso, de passar 24 horas pensando que o outro me fez. Aí é muito comum as pessoas falarem para a gente assim, imagina, falou isso para mim. Aí eu penso, mas escuta, a pessoa não está lidando só com a falta de perdão, está lidando com coisas sérias como orgulho, vaidade, né? Julgamentos, né? Que é também o que precisa ir se eliminando para poder avançar nisso aí, porque senão será uma vida inteira vibrando, né? Vibrando numa situação, situações de família, deixar uma herança, né? Alguém pegou a herança só para ele, pronto. Aquilo roda, né? Encarnações e encarnações e encarnações. Então a gente precisa saber a hora certa de interromper, né? A hora certa ou não? Qualquer hora é a hora certa, né? Bom, como podemos, à luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, desenvolver em nós esse sentimento, né? Que é o perdão. Como que a gente tem que fazer? Existe o que fazer? Aí alguns de vocês podem estar pensando, eu tenho um jeito. Eu esqueço. Não é deixar lá, né? A gente tem que desenvolver algumas situações que nos dê condições da gente administrar essa coisa ruim que acontece quando a gente está magoado com alguém ao ponto daquela mágoa tomar toda a nossa parte mental lá da nossa casa mental. A gente fica pensando naquilo o tempo todo, né? Bom, Emmanuel,
no livro Mãos Unidas, no capítulo 37, eu mandei para 2 ou 3 pessoas esse texto. Não mandei para você, amigo. E não mandei mesmo, agora que eu lembrei. Tem um texto que chama Mãos Unidas. E ele fala muito sobre isso e é muito lindo. Vamos ler. Olha lá. O livro chama Mãos Unidas, o texto é Estranha Crise, e ele diz que o mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. Por exemplo, a carência do pão em determinados distritos é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Então, por exemplo, está faltando comida, teve uma desgraça no Nordeste. A gente vê, né, carretas e carretas arrecadam coisas e levam. Então, aquela situação de fome, ela é resolvida. Olha lá, a inflação, corrige-se a inflação podando a despesa. O desemprego desaparece pela improvisação de trabalho. A epidemia é sustentada pela vacina. Veja o que aconteceu com o Covid aí, ou com outras epidemias que acontecem, né? Existe, porém, uma crise estranha. Olha que incrível, gente. E das que mais afligem os povos. Francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto os recursos da ciência nas conquistas modernas. Quer dizer, existe uma crise que nem prefeito, nem presidente, nem a ONU, ninguém consegue resolver. E é no planeta todo. Então não adianta, não tem médico nem cientistas que consigam resolver essa estranha crise. Olha aí, referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo da amargura, que sugere o desânimo, a violência do ódio que impele ao crime e vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos belos empreendimentos humanos. Para a liquidação do problema, que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. Olha que coisa mais linda que Emmanuel escreve. Todos nós temos uma farmacinha na alma, e lá dentro da farmacinha tem um vidrinho com rótulo escrito perdão, que a gente pode ir lá pegar o vidrinho e tomar quantas vezes quiser durante todo dia, todo mês, toda hora. Não é lindo ou só eu que achei lindo? Bom, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Quando a gente tem um ressentimento, uma raiva, olha lá, gente, é uma infecção. A infecção que a gente pega aqui na Terra, de bactérias, a gente vai lá na farmácia e toma antibiótico, vai no médico e ele receita antibiótico. Mas quando é na alma, olha lá, é o perdão que a gente tem que tomar. Está lá na nossa farmacinha. Olha que belezinha, a minha farmacinha é de vidrinho, que a gente abre de vidro, as paredinhas, a gente abre assim, né? Já imaginei tudo isso. Bom, perdão entre os dirigentes e dirigidos. Eu dirijo, eu tenho que saber perdoar. Eu estou sendo dirigido, eu também tenho que saber perdoar. Entre sábios e ignorantes, eu sou muito sabida, eu tenho que perdoar. Eu não sei nada, mas eu também tenho que saber perdoar, né? Instrutores e aprendizes, benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha. Entre a chefia e a subalternidade. Vou colocar isso aqui lá na nossa página porque é lindo demais para ficar esquecido, né? Então é o seguinte, o perdão, ele é, vamos dizer assim, uma doença infecciosa. Se a gente não quer ficar com uma infecção de garganta por 6 meses, né? Não, né? Então a gente também não quer ficar com falta de perdão, não é? Então vamos ver o que nós temos que fazer. E aí, olha como é sério, né? Porque é algo que está dentro, é pessoal, é individual. Cada um vai ter que resolver por si. Não dá para mim pedir para o Márcio, por exemplo, resolver para mim uma falta de perdão. Vai lá, Márcio, faz isso para mim. Eu vou continuar com o mal-estar aqui dentro, porque é pessoal. Eu que tenho que abrir minha farmacinha e tomar meu remedinho, né? Muito bem. Todos nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus, temos a consciência da importância desse remédio em nossos corações. Então aqui a gente abre um parênteses, se alguém está passando essa situação, não se encabule.
preste atenção no que a gente está falando e exercite o perdão, porque você vai conquistar horas e horas de alívio na alma, no coração. O sono vai ser outro, né? E o humor, nem se fale, né? Então, por exemplo, quando a gente exercita o perdão, o que a gente percebe? Que a gente assumiu o controle das nossas vidas em nossas mãos de novo. Porque, veja bem, quando a gente está com raiva de alguém, não perdoou, é como se a gente segurasse uma brasa acesa nas mãos, segura bem forte. O que a brasa está fazendo? Queimando, né? Então é isso que acontece. Quando eu assumo o controle, é como se eu soltasse essa brasa. Olha o alívio, né? Muito bem. O perdão é o único recurso que fecha um ciclo vicioso que ainda rege muitas consciências na Terra. Muitas. Muita gente fala, eu perdoar? Ah, mas que isso? Estão achando o quê, né? Estão achando que eu sou uma pessoa fraca, né? E precisamos entender que no nosso estágio na Terra, o Eduardo falou isso semana passada, acho. Ele falou isso. Que a gente, imaginemos uma reta, né? Estou falando com outras palavras, viu, Lu? Imaginemos uma reta. A gente está muito mais próximo do momento que a gente foi criado do que do finalmente aonde a gente tem que chegar. Só pelos nossos sentimentos a gente já sabe disso. Nós estamos mais próximos do que é primitivo, apesar da Terra já ter passado pelo estágio primitivo, estarmos no estágio de expiação e provas, né? Almejando ir para um mundo de regeneração. Os nossos sentimentos de braveza, de impaciência, de intranquilidade. Haja visto os motoristas dessa cidade, né, gente? Nossa, mostra que a gente está cada vez mais perto do momento que a gente foi criado do que do momento que a gente tem que chegar, que é as proximidades com Deus. Então, o que vai valer aí? Os sentimentos que a gente mostra. Mas, que a gente coloca, né, na vida, né, coloca no exercício da vida. Então, gente, a falta do perdão cria um ciclo vicioso em que muitos se orgulham de dizer que para ele, eu já escutei isso, vocês também, olha, para mim não, hein? Para mim é olho por olho e dente por dente. Bateu, levou. Vocês já ouviram isso? Não? Vocês estão quietinhos? Eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Então tem gente que é olho por olho e dente por dente. Bateu, levou, me beliscou, levou outro beliscão. Falou, eu falo também. E aí a gente entra numa coisa que eu até coloquei aqui porque eu achei muito interessante a gente saber. Na lei de Italião, né? O que é a lei de Italião, né? Nós não vamos ler tudo, não. É só saber que é conhecida como a pena de Italião, que consiste numa rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Você fez, você vai receber da mesma coisa, do mesmo jeito que você fez. Isso é a pena de Italião. Mas eu pus isso aí para a gente lembrar que isso aí era usado, a lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi, datado de 1770 a.C. Então, se você aí está falando olho por olho e dente por dente, olha da onde que vem isso. É lá diante de Moisés, né? Pensa bem. Então, ao invés da gente estar parado, né, numa situação tão antiga que já não surte mais efeito, porque todas as vezes que eu retribuo aquilo que eu recebi de não bom, eu estou criando um ciclo e fechando ele, e aquilo vai virar uma roda, não vai terminar nunca. Não vai terminar. Você faz, eu faço, você faz, eu faço, você faz, eu faço. É interminável, né? Muito bem. Então, quem exercita isso são seres que entendem, né, que eles podem praticar a justiça dessa maneira. Mas é uma justiça falha. Porque na medida que ele está colocando o orgulho dele ali para rechaçar o outro do mesmo jeito que ele foi rechaçado, ele também perdeu a paz dele. Ele está segurando a brasinha na mão, apertando ela bem forte. Então, desse modo aí, nós sempre vamos ter um ofensor e um ofendido, né? Então, se eu devolvi, né? O cara me fecha lá no trânsito, me xinga, eu desço a janela, xingo também. O cara me encontra na rua, a hora que eu vou pôr gasolina, que eu desço do carro, ele fala que vai me dar um tiro. Aí eu falo, eu vou dar um tiro primeiro. E aí, pronto, já perdi a paz dessa vida, dessa encarnação inteira. Isso nunca vai acontecer, viu, gente? Porque eu sou extremamente medrosa. Eu ia perder o vidro, ia ficar quietinho e virar a primeira coisa. Não tem perigo. Então é o seguinte, eu estou brincando aqui, mas essa situação ela é muito grave, muito séria, né? No livro Boa Nova, no capítulo 15, Jesus toca nesse assunto quando ele fala com Nicodemos. Jesus tem
Leiam lá, Jesus tem uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. E procura Jesus, eles tinham muita curiosidade, porque Jesus falava algumas coisas que eram diferentes do que eles conheciam. Eles seguiam a lei de Moisés e Jesus falava algumas coisas assim que eles ficavam, né, matutando. E Jesus começa a falar para ele, né? Olha, Nicodemos, para ver o reino de Deus, todos terão que nascer de novo, né? Aí Nicodemos, como assim? Vou ter que voltar por dentro da minha mãe? E vira uma bagunça na cabeça do Nicodemos, né? Aí Jesus fala, mas Nicodemos, né? Você é um homem tão estudado ainda, não consegue entender isso, e conversa com Nicodemos ali. E aproveita esse assunto para discutir com os apóstolos, para falar com eles, ensinar. Mas Jesus conhecia profundamente seus apóstolos e sabia que todos, inclusive ele, tinham sido criados na lei mosaica, né? Lembra que o Eduardo comentou domingo passado que era não roubar. As leis eram fortes, era não roubar, não matar, não isso. Eram imposições, né? Era impositivo. Jesus vem e faz o quê? Ele coloca docilidade na lei, né? Nós passamos a ter tanta responsabilidade quanto antes, só que agora com amor, o que tornou tudo muito diferente. Não era porque alguém estava falando, não faça isso, Malu, eu não vou fazer. Mas agora com a lei de Jesus, eu entendo isso no meu coração com muito amor e executo. É mais ou menos isso. Mas então Jesus conversando com seus apóstolos, deixa eu ver quem era. Tiago pergunta, mas Senhor, então, no caso, como acontece, vai ter, aí ele fala, para que possa entender, né? Sempre onde haja um carrasco, amanhã existirá uma vítima. E as pessoas perguntam isso pra gente. Quer dizer que quem matou vai ser morto, na outra vida também, não tem fim, né? Aí Jesus pergunta para ele, como era a lei de redenção? Como que é a lei de redenção na lei mosaica? Tiago responde, olho por olho, dente por dente. E o que Jesus responde? Então ele fala, olha Tiago, mesmo numa lei tão dura quanto a de Moisés, existiu o amar a Deus. E olha, minha gente, o amar a Deus nos coloca, eu e vocês, numa posição, foi falado domingo passado isso também, muito legal. Porque se nós entendemos isso, que Deus é o nosso Criador, o nosso Pai amantíssimo, né? O que nós somos? Somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, como que eu vou falar mal dele? Como que eu vou roubar ela? A gente não faz isso com irmãos, faz? Pelo menos não deveria, né? Não é? Quem está fazendo já está infringindo uma lei. Então, quando a gente imagina que somos todos filhos do mesmo Pai, um Pai amoroso, nos dá chances e oportunidades, né? E todos somos irmãos, e temos um irmão graduado, né? O Eduardo falou isso, nós temos um irmão que avançou, está avançando, né? Ele está lá na frente, estava aqui na criação do orbe terrestre, né? E nós somos a molecadinha lá do maternal, do pré-primário, que está fazendo tudo errado ainda, batendo cabeça. Mas nós já entendemos que nós temos que nos esforçar. Né? Nós temos que nos esforçar porque nós temos um irmão que mostra para nós que dá para fazer isso, que nós podemos chegar lá. E isso é muito complicador, né? Muito bem. Mas se nós nos prendermos à lei de Italião, olho por olho, dente por dente, então meu chefe falou para mim trabalhar todos os domingos do ano inteiro, mas também eu venho aqui e não faço nada. Olha que vingança mais cruel. Tem coisa pior que não fazer nada, gente? Não tem. É muito ruim, muito ruim. Aí, se nós nos prendermos à lei de Italião, seremos obrigados a entender que esse ciclo não terá fim, né? Mas que bastaria, no entanto, entendermos que somos todos irmãos. Aí vamos entender que a vítima e o carrasco são irmãos, para que tudo se externasse, né? Tudo se acabasse e pela fraternidade divina tudo se suspendesse, não houvesse nem escândalo nem dor. Estamos no começo dessa caminhada. Mais um pouco, nós não vamos entender por que as pessoas não perdoam, né? Entendendo que o perdão ensinado por Jesus há 2000 anos é o único elemento capaz